Olá, boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês, porque comigo também vai tudo ótimo. Graças ao Senhor Jesus, né? Nesta terça-feira abençoada, linda, um dia maravilhoso que o Senhor concedeu para todos nós, não tem como nós não se alegrar na presença do Senhor, né, meus amados irmãos? Meus irmãos, para quem ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá no meu canal, Fernanda Santos, se inscreva lá no meu canal, dá um like, compartilhe, comente, tá? Você quer ser um canal de bênção na vida de outras pessoas? Compartilhe, tá? Às vezes as pessoas que você conhece está precisando de ouvir uma palavra do Senhor. Então compartilhe, seja um canal de bênção na vida dela, na vida dele, de quem você conhece, tá bom? Meus amados irmãos, hoje eu vou falar sobre um assunto. Tem pessoas que dizem que buscam, que ora, que está certo com o Senhor, mas só vivem triste, só vivem para baixo, só vivem desanimados. Irmãos, a luta, ela vem, mas você viver triste para baixo, cansado, cabisbaixo, você já tem que começar a reparar, a ver o que está acontecendo, tá, meus amados irmãos? Porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor, Ele quer que nós vivamos felizes, alegres. Eu sei que vai ter dias que vai vir luta, mas vai passar, não é eterno, não é para sempre. Então, nos dias de lutas, possa ser que você sinta um pouco o impacto, mas não quer dizer que você vai ficar cabisbaixo, prostrado, não, tá? Esse dia mal vai passar, tá? Mas você viver todos os dias triste, para baixo, desanimado, aí você já tem que começar a ver o que está acontecendo. Então, hoje eu vou falar sobre isso, tá? Então, eu peço para que você acompanhe comigo aqui um pequeno versículo, um texto base para o que eu vou falar, tá bom? Que fica em Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: a alegria do Senhor é a nossa força. Quem nunca ouviu, né, esse versículo, né? Posso até ter pessoas que não ouviu, mas é difícil ter uma pessoa que nunca escutou, né, esse versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que que nós entendemos aqui com esse versículo? A alegria. O que que é alegria? A alegria é um sentimento, como a tristeza, a felicidade, tá? É um sentimento a alegria e o oposto da alegria é a tristeza. Se você não está alegre, você está triste. Então aqui diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que que quer dizer? Que para nós termos força, o Senhor precisa estar alegre conosco, certo? Para nós termos forças, para nós ter a força do Senhor, é necessário que o Senhor esteja alegre conosco, tá, meus amados irmãos? Aqui eu vou dar um exemplo do pai natural, do nosso pai biológico, porque tem o nosso pai natural, o nosso pai biológico, e tem o nosso pai espiritual, que é o nosso Deus. Meus amados irmãos, você que é filho, se você faz as coisas que o seu pai gosta que você faça, se você faz as coisas que alegra o seu pai, você vai ter uma vida em paz. A sua consciência, o seu coração vai estar em paz. Então, quando você botar a cabeça no travesseiro para poder dormir, você vai estar em paz, porque você sabe que você não está no erro com seu pai. Você sabe que você está fazendo as coisas certas para o seu pai, que o seu pai goste. Você está sendo obediente ao seu pai, tá? E quando você sabe que o seu pai não gosta que você faz as coisas e você vai lá e faz o que ele não gosta, o que que vai acontecer? Você vai entristecer seu pai. O seu pai vai ficar triste com você.
o semblante do seu pai vai dizer, a sua consciência vai pesar, o seu coração vai pesar. Então, quando você for botar a cabeça no travesseiro para dormir, a sua consciência vai estar pesada. O seu coração vai estar te dizendo, você está no erro com seu pai, você não foi bem, você não fez o que seu pai gosta, você fez o que seu pai pediu para você não fazer. Mesmo você sabendo que o seu pai não gosta disso, você foi lá e fez. Então, você não vai ter dia alegre, você não vai ter dia feliz, você não vai se sentir forte, porque você sabe que você não está bem com seu pai. E quando você faz o que o seu pai não gosta, você vai, reconhece que você errou, você vai, pede desculpa a ele e você volta a cometer o mesmo erro. Você vai lá, erra de novo, você pede ele perdão de novo e você vai lá e volta a cometer os mesmos erros. Você vai sempre neste loop, nesta repetição. Tá, meus amados irmãos? Então, o que vai acontecer com seu pai? Você vai perder o seu crédito com seu pai. Todas as vezes que você errar e todas as vezes que você pedir desculpa, o seu pai não vai mais acreditar em você, porque você pede desculpa hoje e continua fazendo. Você pede desculpa agora e quando é de noite você está lá fazendo o que seu pai não gosta. Você erra amanhã e depois você pede desculpa e você repete os mesmos erros. E o seu pai vai ficar triste com você. E ele ficando triste com você, você não vai conseguir viver feliz. Você não vai conseguir ter a força que você precisa para você viver. Porque é impossível o filho que está brigado com seu pai, o filho que é desobediente ao seu pai, viver dias felizes, sabendo que ele está no erro com seu pai. Que o seu pai só queria o seu bem. Tá, meus amados irmãos? Este é o exemplo do nosso pai natural, tá? E agora eu vou falar do nosso pai espiritual, que é o nosso Deus. Meus amados irmãos, para o Senhor também ficar alegre conosco, para nós termos a força do Senhor, é necessário a gente fazer a nossa parte. É necessário a gente andar certo diante do Senhor, tá? Isso eu estou falando é para quem quer andar certo diante do Senhor. É para quem quer ter dia feliz, de verdade. Dia feliz com o Senhor. Isso eu estou falando é para quem quer ter uma vida com Deus. Porque tem muitas pessoas que não são felizes e para elas conseguir ficar um pouco feliz, elas são dependentes de muitas coisas carnais. Elas são dependentes de bebida, de drogas, de cigarro. Então, isso eu estou falando para quem quer viver uma vida digna com o Senhor. É necessário você fazer as coisas que agradam a Deus. Não tem como o Senhor ficar feliz com você se você não faz as coisas que Ele gosta, se você não faz as coisas que Ele quer que você faça, porque como o nosso Pai natural, se o nosso Pai natural, Ele só quer o nosso bem, o nosso Pai do céu, então, Ele só quer o nosso melhor, pode ter certeza. Então, não tem como você ter a força de Deus se você faz aquilo tudo contra o que Ele diz. Se você não obedece, se você não respeita Ele, se você não quer cumprir os princípios que Ele quer que você cumpra. Quando você não cumpre os princípios, eles te quebram. Não tem como você viver uma vida digna longe da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tá, meus amados irmãos? Então, não tem como você ter uma vida cheia de força, cheia de alegria, cheia de felicidade, longe da vontade do Senhor. Não tem como. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Então, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, você não tem que mais fazer a sua vontade. Eu não posso mais fazer as minhas vontades. Porque já não posso mais fazer as minhas vontades, mas eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Porque é Ele quem vive em mim, é Ele quem vive em nós. E se Ele vive em nós, tudo que a gente for fazer tem que ser feito para Ele, tem que ser feito para agradar a Ele, porque não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois. Se você quiser servir a Deus e o diabo, você vai aborrecer um ao outro. Então, eu prefiro seguir, fazer a vontade de Deus. E você? Você prefere fazer a vontade de quem? De quem que você está fazendo a vontade? Você está fazendo a vontade de Deus? De quem que você está fazendo a vontade? Quem você está obedecendo? Você prefere obedecer a Deus ou você prefere obedecer ao diabo, ser um escravo? Você prefere ser a princesa de Cristo ou você quer ser escrava? O que que você quer? O que que você quer? Porque se é Cristo quem vive em mim, então a minha casa espiritual é dele. O espaço é dele. Porque se não é Cristo quem vive em mim, é o diabo que habita na pessoa em que Deus não está habitando, em que o Espírito Santo de Deus não está habitando. Se não é o Espírito Santo de Deus que está habitando naquela alma, é o Satanás, tá? E eu vou te provar na Bíblia, e eu vou te provar na palavra. Em Mateus, capítulo 12, versículo 44. Me perdoa, 43. Mateus, capítulo 12, versículo 43, que diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Porém, não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde sair. Então, de onde sair, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então aqui está a prova. Se não é Deus, se não é o Espírito Santo que está habitando na sua vida, meu irmão, essa é a verdade. Se não é o Espírito Santo que está habitando na sua vida, é o diabo. Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Tá, meus irmãos? E o que acontece? O que que nós temos feito para ter a força de Deus? O que que nós temos se esforçado? Quais renúncias nós temos feito? Porque não tem como você orar aqui agora e daqui a meia hora, daqui a 1 hora, a gente já está fazendo tudo que desagrada a Deus. Não tem como você se dizer que é servo de Deus, estar na igreja, cantar, louvar, orar, mas está também fazendo a vontade do inimigo. Não tem como. Você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não vai ter felicidade. Porque a palavra de Deus diz: sede frio ou quente, porque o morno eu vou vomitar. Você sendo frio é quando a pessoa está no mundo. Quando a pessoa está no mundo, a pessoa já está ali, já se revelou que é do mundo, que é ímpio. Se a pessoa quer ser quente, tem que também tomar sua postura, sua posição de cristão, tá? E admitir isso e provar isso para si,